Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista aqui de Londrina, do Paraná, focado em cirurgia do quadril. E hoje eu vou fazer mais um vídeo da série que eu prometi em 2023, que vai ser respondendo às suas dúvidas. E hoje eu selecionei 8 dúvidas para responder aqui. Eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade e continuem mandando as dúvidas de vocês. Uma hora eu vou responder a dúvida de cada um de vocês agora no formato de vídeo. Vamos começar então? Começar com uma dúvida corriqueira, porém muito importante. Doutor, minha dúvida é qual a posição dormir? Nesse caso, a pessoa perguntou dormir após fazer a prótese total do quadril. Essa é uma pergunta que eu gosto de responder e já vou avisando que essa é a minha recomendação. Pode ser que outro colega do Brasil tenha outra indicação, outra recomendação, mas eu vou falar aqui da minha experiência, do que eu recomendo para os meus pacientes. Então, logo que a pessoa faz a prótese do quadril, ele pode revezar basicamente duas posições, ou dormir de barriga para cima, com as pernas afastadas uma da outra, ou então dormir do lado contralateral, o lado oposto que você operou a prótese. E daí você coloca um travesseiro entre os joelhos. Essa é a dica que eu dou. Por quê? Porque colocando o travesseiro entre os joelhos, você relaxa a lateral da sua coxa e diminui o desconforto que possa sentir na região lateral do seu quadril operado. Tá? Isso é muito importante. Se você quiser começar a dormir do lado operado, né, colocar o lado que operou para baixo, eu sugiro que espere em torno de 1 mês e meio, porque daí a tua prótese já está bem cicatrizada e você não vai sentir um desconforto de ficar apoiando a parte de baixo na cama, no seu colchão. Às vezes o colchão é mais duro, fica desconfortável você dormir apoiado do lado da prótese antes de 1 mês e meio da cirurgia. Outra pergunta aqui, ó. Boa noite, Dr. Rafael. Tenho que fazer uma revisão de artroplastia total do quadril, onde houve uma quebra da haste femoral. Pode acontecer da quebra? Essa é a minha dúvida. Sim, infelizmente pode acontecer. A quebra da prótese ela ocorre geralmente quando parte da prótese soltou e parte da prótese está fixa. Isso é mais comum até na prótese cimentada, porque o cimento ele não solta de uma vez só, ele vai soltando ao longo dos meses e anos. Então ele começa uma linha de soltura, geralmente na parte de cima do fêmur, que a gente chama de região proximal, e ele começa essa linha de soltura. Demora alguns meses, anos para ele terminar de soltar inteiro. Então, se ele ficar a parte de cima solta e a parte de baixo fixa, ele começa a ter micromovimentos. A haste começa a ter micromovimentos. E a haste é feita de metal. Então, para simplificar essa explicação, imagine que você tem um clips de papel, aquele clips bem simples ali. Você segura uma ponta dele, vai ser a parte fixa da tua haste, e a parte de cima você começa a fazer micromovimentos. Depois de um certo tempo, esse clips vai quebrar no meio. Tá? Imagina isso acontecendo ao longo de meses e anos numa haste de metal. Acontece a mesma coisa, a haste vai fadigar, o material fadiga e ele quebra no meio. Tá? Isso é bem raro, mas não é tão infrequente, especialmente nos pacientes que demoram muito para fazer a cirurgia de revisão da prótese do quadril. Doutor, a dor da bursa trocantérica, descreve como é a dor e se queima a parte mole da coxa e do glúteo, por favor. Bom, a dor da bursa trocantérica, a dor da bursite trocantérica, ela ocorre na parte lateral do teu quadril e pode acontecer dela irradiar até o seu joelho, correndo pelo lado de fora da coxa. Essa dor da bursa acontece porque a bursa está inflamada e muitas vezes os tendões do glúteo médio e glúteo mínimo também estão inflamados. Essa dor vai acontecer principalmente nos longos períodos em pé, quando você fica com a perna que está inflamada apoiada no chão muito tempo, e também pode ocorrer quando você fica deitado ou deitada de lado, ou com a perna apoiada para baixo ou para cima, tanto faz. Para baixo é mais óbvio, porque você fica apoiando a região inflamada direto no colchão.
Mas se você virar do outro lado e não colocar o tal do travesseiro entre os joelhos, você vai tensionar a parte lateral da tua coxa, que é o trato iliotibial, e também vai forçar essa região lateral que está inflamada. Isso pode causar dor. Por isso não é raro a pessoa falar, ó, tudo bem, eu até entendo, eu estou com o meu quadril direito com bursite. Se eu deito com o quadril direito para baixo, eu sinto dor. Mas por que quando eu fico com o quadril direito para cima eu sinto dor também? Às vezes está faltando aquele travesseirinho entre as pernas. Isso aí já melhora metade da dor. Tá legal? Doutor, há uns 2 meses comecei a sentir que a minha perna direita dá uns repuxos e depois de sentada, na hora de levantar tenho dificuldade de andar. Fui ao médico e os raios, deve ser as radiografias, né, raio-x, deu artrose. Estou fazendo fisioterapia com remédios à base de vitaminas e colágeno. Ah, tá. Estou fazendo fisioterapia. Aí a pergunta é a seguinte: com remédios à base de vitaminas e colágeno, ajuda a amenizar esse desconforto? Ajuda sim. Tá? Eu até costumo falar que o tratamento não cirúrgico da artrose e do desgaste, ele se divide em 3 etapas. Ele tem um tripé. É a analgesia, remédio para dor, é o exercício físico que você pode fazer numa academia ou na fisioterapia, mas sempre orientado, especialmente se você já tem algum grau de desgaste no teu quadril, e a suplementação. A suplementação é muito importante, porque você pode dar, ou os nutracêuticos são medicamentos naturais, que são suplementos que vão fortalecer a tua cartilagem e vão também diminuir a inflamação do teu corpo que causa artrose, ou também você pode tomar o colágeno. O colágeno tipo 2 não hidrolisado, ele serve para diminuir o efeito também de degradação do colágeno articular. Você oferece o colágeno de forma oral, apresenta esse colágeno tipo 2 no teu intestino e com o tempo o próprio corpo para de destruir o colágeno que faz parte da tua cartilagem articular. Aqui outra dúvida a respeito de artroplastia do quadril. Boa noite, tenho uma pergunta para o doutor. Fiz a cirurgia do quadril total, então a prótese total do quadril do lado esquerdo, dia 25 de janeiro, e meu médico já marcou do lado direito dia 1º de março. Pode isso? Pode, não vejo problema nenhum. Na realidade, qual que é a dúvida aqui? É o tempo, o intervalo ideal entre fazer uma cirurgia de um lado e uma cirurgia do outro. Por que a gente espera um tempo entre uma cirurgia ou outra? Tem colegas que fazem a cirurgia bilateral, não acho problema nenhum nisso. Mas se você for fazer primeiro um lado e depois o outro, qual que é o intervalo ideal? A gente aguarda para fazer essa cirurgia pelo risco de trombose. Tá? Quando você faz a cirurgia de prótese do quadril, existe um risco teórico de desenvolver uma trombose no membro. Durante a recuperação a pessoa fica mais parada, então ocorre uma estase venosa. Você tem o próprio trauma cirúrgico, né, que pode dar microlesão nos vasos e criar pequenos êmbolos que podem entupir as veias da tua perna operada. E o risco teórico é de fazer uma cirurgia tão próxima uma da outra é esse. Você já tem um risco aumentado de trombose de um lado, está num estado hipertrombótico, vai operar o outro lado, a chance de você ter uma trombose, uma complicação como essa é muito maior. Nos meus pacientes, eu acabo esperando 3 meses entre um lado direito e o lado esquerdo, por exemplo. Mas isso depende da conduta de cada colega. E até assim, questione o seu cirurgião, se ele marcou de um lado no final de janeiro e o outro lado já no comecinho de março, vai dar um mês e pouquinho, pergunta para ele qual que é a experiência dele, se ele acha que está ok, que dá para fazer essa cirurgia, ótimo, siga em frente. Boa tarde, por quanto tempo pode sangrar a cirurgia de prótese do quadril? Pergunta boa. Pergunta boa por quê? Porque nos primeiros 2, 3 dias da cirurgia, principalmente se a pessoa está em uso de anticoagulantes, você pode ter uma espécie de um sangramento, uma secreção que a gente chama serohemática, saindo da ferida operatória. Nos casos de cirurgiões como eu que não utilizam dreno durante a cirurgia, né, nos primeiros dias após a cirurgia, isso é mais comum. Pode ter uma secreção serohemática, é bem pouca quantidade,
mas essa secreção não pode persistir mais que 2, 3 dias. Se tiver aumentando de volume ou uma secreção persistente, você tem que suspeitar de algumas outras coisas, por exemplo, algum vasinho que ficou sangrando lá dentro, algum distúrbio de coagulação, que a pessoa tem o sangue um pouco mais fino mesmo, e isso pode causar uma anemia, até um problema mais grave depois da cirurgia. E também o que não pode ser afastado é um quadro de infecção precoce dessa prótese. Secreção persistente preocupa muito a gente. Então, isso é um sinal de alerta. Para quem operou, recém-operou o quadril, está com uma secreção mais de 3, 4 dias, ela está aumentando de volume, preocupe-se, consulte o seu cirurgião, converse com ele, porque se for um quadro de infecção, quanto antes você descobrir e tratar, maior chance de salvar a tua prótese total do quadril. Tenho prótese total do quadril bilateral. Foi operado na primeira com 54 anos, a segunda com 56. Está sendo um sucesso. Parabéns, é isso mesmo. Geralmente é um sucesso. E, segundo o médico, foi por causa de uma enfermidade chamada de espondilite anquilosante. Doutor, explica por favor sobre a espondilite e a necrose da cabeça do fêmur. Bom, a espondilite é um problema reumatológico, tá? É uma doença autoimune. Algumas pessoas desenvolvem, tem a ver com um componente genético. Então, para pesquisar espondilite, se a gente tem uma forte suspeita, você tem que pedir um exame que chama HLA-B27 para afastar a espondilite. E a espondilite tem como característica o acometimento do esqueleto axial. O que é o esqueleto axial? Coluna vertebral e a articulação sacroiliaca, que é aquela parte de trás da bacia. Você começa a ter uma deformidade que é a coluna em bambu. Todos os ligamentos ali da coluna eles começam a se calcificar, a coluna vai perdendo movimento e existe uma anquilose também, uma fusão total das articulações sacroiliacas. Isso é característico da sacroileite. E se ela for avançando, se você não tratar ela de forma precoce, a pessoa assume a posição do esquiador. Eu vou colocar uma fotinha para vocês, é bem característico. Se você vir alguém na rua com uma deformidade, uma rigidez muito grande da coluna, e parece que ele está com um esqui, que ele está esquiando ali, uma posição constante dessa inversão das curvas da coluna, pode suspeitar que ele deve ter espondilite anquilosante. A espondilite anquilosante, sim, se associa muito a problemas do quadril, mas não tem muito a ver com a necrose, não. A necrose pode estar associada se, por exemplo, você fez uso de corticoide para diminuir a inflamação do teu quadro, alguma coisa assim. Mas quem trata espondilite é o reumatologista, via de regra, e ele vai te dar remédios imunossupressores para acabar com essa resposta autoimune, o nosso próprio corpo atacando as articulações. Tá respondido? Quem toma anticoagulante? Quais os cuidados devemos ter se acaso precise fazer uma cirurgia? No meu caso, o joelho. Bom, se você vai fazer uma cirurgia do quadril e do joelho e você toma anticoagulante, você tem que conversar primeiro com um médico que prescreveu essa medicação e ver qual foi a indicação, por que você está tomando, se dá para suspender ou não. Normalmente a gente pede para suspender essa medicação 5 a 7 dias antes da cirurgia, se ela for feita de forma eletiva. Se for uma cirurgia de urgência, por exemplo, uma fratura do quadril que não deu para planejar, você quebrou o quadril, foi parar no hospital, aí a gente faz a cirurgia, tá, de prótese do quadril, ou então fixa a fratura do quadril, mas você daí tem que mudar a técnica anestésica. Os anestesistas não fazem anestesia do tipo hack, porque existe um risco de sangrar lá dentro na coluna e você ter um problema aí na tua coluna vertebral por conta desse anticoagulante. A orientação geralmente é essa: conversa, se for uma cirurgia programada de preferência, e você vai ter que interromper o anticoagulante alguns dias antes e substituir por um outro anticoagulante que tem uma meia-vida mais curta. Geralmente a gente passa um anticoagulante tipo o Clexane, que ele é injetável e ele tem uma meia-vida de 12 horas. Então você pode tomar até um dia antes da cirurgia, só que tem que ser mais de 12 horas antes do momento ali da incisão e da anestesia.
Bom, por hoje foi isso. Espero ter esclarecido algumas das dúvidas de vocês. Tenham uma ótima semana. Não desista do seu quadril e até o próximo vídeo. Fui!